Quem cresceu entre os anos 60, 70, 80 ou 90 lembra bem. Em algum canto da sala ou da estante da biblioteca da escola, ela estava lá, de capa dura, lombadas firmes, letras douradas e um cheiro inconfundível de papel e sabedoria. A Enciclopédia Barça não era apenas um conjunto de livros, era um símbolo de conhecimento, de status, de curiosidade. Antes do Google, antes do OK Google, antes mesmo do CD-ROM ou da internet discada, existia a Barça, a grande fonte do saber brasileiro. Neste documentário especial, vamos mergulhar na história dessa obra que moldou gerações inteiras, revelou talentos literários, levou cultura para cada canto do país e que, ironicamente, foi esquecida pela mesma tecnologia que um dia ela inspirou. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa viagem ao passado, onde cada volume da Barça escondia um universo inteiro de descobertas. A Enciclopédia Barça nasceu de um sonho audacioso, o de democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil. Em plena década de 1950, o país carecia de uma obra de referência confiável em português que fosse acessível para escolas, famílias e instituições. Foi então que surgiu a ideia de criar a primeira grande enciclopédia genuinamente brasileira. A responsável por essa iniciativa foi a Editora Britânica do Brasil S.A., que posteriormente se tornou a Editora Barça. O nome Barça surgiu da fusão dos nomes de dois idealizadores, Dorita Barrett, uma empresária visionária com raízes canadenses, e Alfredo de Almeida Sá, empresário brasileiro que acreditava na educação como alicerce do progresso. Inspirada em modelos internacionais, como a Enciclopédia Britânica, a Barça começou a ser escrita por um time de intelectuais brasileiros renomados. Era o nascimento de um marco editorial. Durante as décadas de 60, 70 e 80, a Enciclopédia Barça se tornou um ícone nas casas brasileiras. Quem tinha uma coleção da Barça na estante era visto com prestígio. Ela era vendida porta a porta, em suaves prestações, muitas vezes parceladas em anos. Mais do que livros, a Barça representava status, aspiração e o investimento mais nobre, o conhecimento. Em um tempo sem internet, a Barça era o Google físico. Ela reunia tudo: história, biografias, ciências, arte, geografia. Era a fonte primária de pesquisas escolares, trabalhos acadêmicos e curiosidades do cotidiano. Professores a usavam como referência. Estudantes passavam horas entre seus volumes. Era comum ver filhos pedindo ajuda aos pais para encontrar a letra M ou C. Tudo era um ritual educativo. A linguagem acessível, os mapas coloridos, as fotos e as tabelas didáticas tornaram a Barça uma aliada essencial da educação brasileira. Poucos sabem, mas por trás da Barça estavam alguns dos nomes mais respeitados da intelectualidade brasileira. Entre os colaboradores estavam Antônio Calado, jornalista e escritor conhecido por obras como Quarupi. Também Antônio Rouais, um dos maiores linguistas e idealizadores do Dicionário Rouais da língua portuguesa. O escritor Jorge Amado, que já encantava o mundo com Gabriela e Capitães da Areia, também fez parte desse time. Até o arquiteto Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura mundial, colaborou com conteúdo visual e ensaios para volumes específicos. O time era eclético, técnico, literário e comprometido. A enciclopédia se tornava assim mais do que um repositório de dados. Ela era uma obra viva de arte, cultura e ciência. Isso explica por que ela é lembrada com tanto carinho. Porque ela foi feita com paixão, com pessoas que acreditavam no poder transformador do saber. A Barça foi inicialmente publicada pela editora Barça Limitada, com sede no Rio de Janeiro. No início da década de 1960, ela fechou uma parceria com a poderosa Enciclopédia Britânica, o que aumentou sua credibilidade e ampliou a distribuição. A estratégia de vendas era engenhosa. Equipes de vendedores batiam de porta em porta, apresentando a enciclopédia como um investimento no futuro dos filhos.
Muitos brasileiros se lembram com nostalgia do momento em que o vendedor abria a maleta e mostrava o brilho dourado das lombadas. A Barça foi vendida aos milhões, alcançando praticamente todos os estados do Brasil. Seu sucesso foi tanto que outros países da América Latina buscaram adaptar a obra. Mas o modelo também exigia manutenção. As edições precisavam ser atualizadas e volumes suplementares eram lançados a cada poucos anos. A partir da década de 1990, o império da Barça começou a tremer. Com a chegada dos computadores pessoais e da internet, a forma de consumir informação mudou radicalmente. O que antes se buscava em papel, agora se encontrava em segundos no buscador do Yahoo, depois no Google. A Barça tentou se adaptar. Houve edições em CD-ROM, depois versões digitais, mas o modelo de negócios já estava abalado. Além disso, o custo de manter uma enciclopédia atualizada, impressa e vendida fisicamente tornava tudo inviável. A informação se tornou gratuita, instantânea e colaborativa. Em 2000, a britânica comprou a totalidade da Barça, mas mesmo com todos os esforços, não havia mais como competir com a velocidade da rede mundial. Em poucos anos, a Barça virou item de colecionador, peça de museu, um monumento de nostalgia. Hoje, se você encontrar uma coleção da Barça em um sebo, biblioteca ou na estante da casa dos seus avós, não ignore. Aquele conjunto de volumes representa mais do que papel encadernado. Ele simboliza o esforço de um país em educar seu povo. A Barça ajudou a formar médicos, advogados, professores, escritores. Inspirou gerações. Ela nos lembra de um tempo em que buscar conhecimento era um ato físico, quase ritualístico, que exigia tempo, dedicação, paciência. É possível que nunca mais vejamos algo semelhante. A Barça não era apenas uma enciclopédia, era uma ponte entre a curiosidade e a sabedoria. E por isso, seu legado jamais será esquecido. E aí, você também teve uma Barça na sua casa? Ou usava na biblioteca da escola? Conta pra gente aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que vai se emocionar ao lembrar dessa enciclopédia mágica. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Que História é Essa? E ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo nostálgico como esse. Aqui a gente traz de volta memórias, revive histórias e valoriza tudo aquilo que marcou gerações. Até o próximo vídeo!